Olá! Tudo bem com você? Tudo ótimo, Gil. Tudo bem. Que bom, Felipe! Nós estamos fazendo uma série de vídeos Muito bom. e essa série de vídeos tem a ver com quais são as relações que você quer desenvolver na sua vida. Isso tudo começou quando nós tivemos as primeiras notícias do Covid-19, o corona, e eu, dentro da minha inquietude, dentro da minha impaciência, falei quais são as informações que as pessoas precisam ter em suas vidas. Então eu convidei alguns amigos, como o Carlos, a professora Márcia, o Renê, que você vai ver, você vai conhecê-los. E é claro, você, para falar um pouco, para ter perspectivas diferentes, com informações boas. Perfeito. Sobre o viver, o conviver e o sobreviver. E só para eu introduzir um pouquinho aqui, o Felipe é um médico que eu mesmo passo com ele, eu sou atendido por essas mãos. Algumas das minhas pacientes, algumas clientes também são cuidadas por essa equipe aqui. E o Fê, ele tem um trabalho muito importante, que é o bem-estar através do ozônio. Talvez ele fale um pouquinho aqui. Posso falar um pouquinho de outras coisas também, podemos conversar. Sim. Então, muito obrigado por ser meu amigo. Eu que agradeço imensamente o convite, a tua amizade e gratidão eterna. E eu gostaria que você se apresentasse, eu gostaria que você trouxesse Com certeza. um pouquinho aqui. Vamos papear um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Bom, meu nome é Luiz Felipe Mendes Caquete, eu sou médico há mais ou menos aí 10 anos. Tive um caminho um pouquinho diferente na medicina, sempre me preocupei muito mais com o ser humano integralmente do que simplesmente em tratar, medicar. Nesses 10 anos eu transitei por algumas áreas, que foi desde a clínica médica, da nutrologia, da nutrigenômica, medicina esportiva. Estudei muito essa parte de células, mitocôndrias, epigenética, toda essa questão transgeracional, ancestralidade, e sempre quis tentar devolver ao corpo, ao nosso corpo, a sua capacidade de estar na sua melhor versão. Então sempre transitei um pouquinho na contramão. Quando eu comecei nessa área, eu era visto de uma forma um pouco até diferente pelos colegas, na minha forma de pensar. E hoje a medicina, graças a Deus e graças ao conhecimento evoluído que a medicina tem, está indo para esse caminho, né? Os colegas estão vendo dessa forma, as pessoas estão vendo a nossa integração com tudo, com o todo e com os sistemas, e que na verdade o ser humano ele é muito mais do que um diagnóstico, uma doença, um órgão. Isso me gratifica muito, essa caminhada, essa conquista de estar no caminho certo. Isso é muito bacana. E isso foi um reencontro na minha vida, né? O Felipe, nós já nos conhecemos há muito tempo. Verdade. Eu estava passando por um momento um pouco delicado e eu buscava dentro de mim encontrar uma forma diferente de lidar com a saúde. Perfeito. E aí eu lembrei, assim, de uma amiga que tinha passado com ele num tratamento Foi. super diferente. E aí eu falei, não, eu vou falar com esse cara, eu gosto dele, vamos ver o que ele tem pra mim. E aí ele me trouxe um mundo que toca muito no desenvolvimento da constelação, que é a epigenética, é a transgeracionalidade. Quando ele faz inúmeros exames para perceber quais são os gatilhos e quais são os movimentos que o corpo, esse terreno biológico, me fala. Terreno biológico, todo esse sistema tem. Como ele está e onde nós devemos chegar. E ele trazia uma perspectiva muito bacana sobre os exames médicos, né? Que o conceito de saúde que a gente tem, ele não é um conceito muito claro, né? Que nós sempre buscamos a doença. A doença. Os exames foram projetados para a gente caçar a doença, né? Exatamente. E não buscar
essa saúde. Sherlock Holmes, o grande detetive da doença. É isso, para isso que a gente é treinado na medicina. E isso já foi um grande paradigma, né? Eu quebrei eu já tinha uma sensação interna, né? Por causa de todos os movimentos sistêmicos que a gente olha que a doença em si sempre quer revelar algo, sempre quer nos mostrar algo. É a ponta do iceberg, conseguiu chegar até o topo e se mostrar para o mundo, né? É a ponta do iceberg. E ele trouxe isso através da sua atitude, através da sua postura, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses caminhos, esses lugares são tão importantes. E o que você, dentro da sua clínica, como você está vendo, ou o que você sente nessa perspectiva do Covid-19? Hoje nós estamos numa quarta-feira. Nós estamos passando por grandes momentos e movimentos sociais, políticos aí na mídia. Então eu gostaria de saber o que você sente, o que você percebe, o que você está vivendo na sua clínica. Tá. Eu vou falar, acho que um pouco de cada ponto do que a gente está vivendo do Covid. Mas eu acho que o maior ponto, o lugar que a gente vai conversar é muito mais do aspecto emocional, né? Eu acho que é legal conseguir graduar, de certa forma, o impacto de forma até estatística, são vidas, mas só para a gente ter um termômetro. E eu quero trazer isso um pouquinho para a questão do que está acontecendo com as pessoas relacionada ao movimento do medo. É isso que mais me chama a atenção. Eu gosto de dar exemplos pessoais e eu recebo telefonemas diários dos meus pacientes e amigos mais próximos. E a primeira abordagem deles é uma ligação de que o mundo vai acabar. E eu vou contar uma coisa para vocês. O mundo não vai acabar, tá? Primeiro que o vírus que nós estamos vivendo, ele não tem esse potencial de acabar com o mundo, mas ele tem um potencial de tocar em certas pessoas que a gente não olha e nós não olhamos há muito tempo, que são nossos pais, que são nossos avós, que são nossos anciões. E eu vejo, e eu tenho uma percepção bem ampliada disso em relação às conversas que eu tenho com os meus pacientes, que nós estamos e nós vivemos hoje um mundo totalmente ligado ao novo. Nós não vivemos o agora, nós não desfrutamos a vida, nós não refazemos as nossas conexões com o nosso passado, o nosso presente, nós não deixamos o futuro acontecer e nós estamos totalmente ligados com o novo. Eu gosto de dar um exemplo muito comum, e foi até um papo que eu tive com um paciente essa semana, que a gente está condicionado a ter o que é mais novo, a última geração, a geração que eu tenho já não presta mais, tem que ser um novo, tudo é comprável, tudo é substituível, e a gente não consegue nem olhar pra gente, saber que esse corpo que a gente habita, ele é único, é a nossa Ferrari pro resto da vida, a gente não faz nada por ele, a gente não consegue entender que não necessariamente o que é mais novo é melhor, a gente não tem o respeito necessário, o carinho necessário pelos ancestrais, pelos nossos idosos. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque na minha clínica o meu público é 40, 50 a mais. E é um público que vem buscar a longevidade, mas não a longevidade como a gente estava falando só da questão do elixir da vida, como eu converso muito, mas é uma longevidade relacionada a viver bem, a desfrutar. E eu vejo uma desconexão muito grande dos filhos com os pais, dos mais velhos com os mais novos. Isso a gente perdeu muito. E quando você para, como as pessoas, como eu estou sentindo dos meus pacientes, dos amigos, das pessoas mais próximas, e quando você vê um temor, o medo da morte, o medo do inesperado, o nome pandemia, e você ter que conviver com a sua própria família, que as pessoas não têm tempo nem de conviver com a sua própria família, elas olham para o mundo e falam, para o mundo que eu quero descer. Só que não tem como descer. Você vai ter que olhar para os seus demônios, você vai ter que olhar para os seus problemas, você vai ter que olhar para si e ver que ponto você tem nessa família, como matriarca, patriarca, não importa a construção que você tenha nessa família, e você vai começar a entender o outro. As pessoas estão começando a entrar num processo de
altruísmo, de querer ajudar o próximo, de querer ter álcool gel para o outro. Isso é muito bacana, isso é muito lindo. Esse seria o mundo ideal. Mas o que mais está me preocupando, que terá repercussões fisiológicas, repercussões nos nossos corpos importantes, é o medo. Gente, por que eu estou falando do medo? O que acontece com o processo de medo? O nosso corpo ele se autorregula de uma maneira básica e simples de entender. A gente tem dois sistemas, um é o simpático que faz a adrenalina e o outro parasimpático que faz a acetilcolina. São dois termômetros que se autorregulam. Quando você tem um medo, você dispara a adrenalina. Seus olhos dilatam, seus pelos se elevam, você joga sangue para locais onde você precisa para fugir de algo. Pessoas que têm medo, qualquer tipo de medo ou estresse crônico, usam muito esse sistema. E a sociedade é estressada. E nós estamos sobrecarregando uma glândula importantíssima, chamada suprarrenal, que faz um hormônio chamado cortisol, que nos faz levantar da cama. Ela faz também um hormônio chamado DHEA, que regula libido, imunidade, e também faz adrenalina. No momento de pânico generalizado, um temor generalizado, se a pessoa entra num padrão de repetição de medo, ela praticamente usa o que resta dessa suprarrenal. Ela gasta essa suprarrenal. E o problema de fazer um padrão de repetição de medo e gastar muito essa glândula é que nós construímos o nosso hoje das nossas experimentações anteriores, dos nossos ancestrais, e também nós passamos o nosso hoje para o nosso amanhã. O que eu quero dizer? Só para vocês entenderem, a gente tem dois fatores para a gente papear daqui para frente. Nós temos o nosso DNA, que é o que a gente trouxe dos nossos ancestrais. E nós temos a nossa parte chamada epigenética. Pensa no DNA como um teclado. Nós temos uma marca de um teclado, o número de teclas de uma sequência. As músicas que serão tocadas, quem tocará somos nós. Muito bem. Se você só tocar música de terror por um tempo, você tem grande chance de manter um padrão de só música de terror. Ou passar isso para um filho teu. O que eu quero dizer é que nessa fase de pânico, nesse processo que nós estamos vivendo, a gente vai escolher dois caminhos, ao meu ver. Ou trazer um comportamento de medo e se esgotar fisiologicamente com as nossas glândulas nesse medo, lutando e fugindo ainda não sei do que. E tem o Covid, a gente pode conversar mais isso. Mas será que você precisa acabar com o seu corpo dessa forma e começar um padrão de repetição? Ou você pode ir por um outro processo, que é de rever você, rever quem você é, os seus propósitos, se você vive só atrás de simplesmente metas, sua vida é uma vida insatisfeita de correr atrás de metas, né? Olhar para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, para o teu cachorrinho, entender como você é parte de tudo isso, entender como você está conectado com todo mundo. Nesse momento de quarentena, mesmo distante, a gente se sente mais conectado das pessoas, vai dar saudade de amigos que você não via há muito tempo, porque a gente nunca tem tempo, a gente não consegue viver o agora. O que me preocupa mais dessa pandemia, eu gosto até de trazer uma máxima, vou contar uma historinha pequenininha. Uma vez chegou a morte num vilarejo, e ela chegou e falou para aquele senhor que tomava conta do vilarejo, e falou: chegou a hora de eu levar 1.000 pessoas, né? Dessas 10.000 pessoas que vivem aí, eu vou ter que levar as 1.000 pessoas. E eles debateram por horas, tal, e os dois chegaram num acordo que a morte levaria 1.000 pessoas. E deixou aberto com esse senhor que tomava conta do vilarejo, que qualquer coisa diferente disso, que ele reclamasse com a morte, que só morreriam 1.000 pessoas. Passou um mês depois do acontecido, e esse senhor procurou a morte totalmente indignado e bravo, e chegou para a morte e falou assim: você mentiu para mim, você só ia levar 1.000 pessoas, e morreram 9.000 pessoas, só sobraram 1.000 pessoas. A morte falou para ele o seguinte: eu vou te contar, eu só levei 1.000 pessoas, as outras 8.000 morreram de medo e pânico. Isso pode não ser uma morte física, isso pode ser uma mudança de comportamento. Então, o que mais me preocupa dessa pandemia é essa palavrinha
terrível chamada medo. É muito interessante, Fê. Desculpa. Você trouxe alguns aspectos que nós trabalhamos dentro da constelação Olha que familiar. legal. Que quando nós estamos no grupo, a gente consegue identificar essas histórias, ou esses medos, ou esses movimentos que nos congelam, né? Como você trouxe o correr, o se esconder, fugir, o lutar. luta e fuga a gente fala, um sistema, né? Exatamente, a gente consegue perceber essas histórias que continuam vivas e que nós estamos automatizados ainda nessa maneira biológica de se manter vivo, né? De manter a nossa sobrevivência. E nós sabemos, Fê, que dentro da epigenética, estudando um pouquinho, nós temos uma qualidade de deixar vivos sequências genéticas ou até neuros cerebrais durante 3 gerações. Perfeito. Não é isso? Com certeza, 3 gerações. E isso, na 4ª geração, ela pode ou não acontecer dependendo da sua atitude, dependendo daquilo que você traz como elementos vividos no seu dia a dia. É isso? Perfeito. É isso mesmo. A gente chama isso de transcrição epigenética, né? A transcrição epigenética, de acordo com o passar das gerações, normalmente 3, 4 gerações, a gente para de transcrever aquilo que não nos serve, aquilo que as gerações pararam de fazer. Podem ser coisas boas ou coisas ruins. Podem ser padrões de repetições péssimos ou podem ser intelectualizações, elevações morais, intelectuais. Depende muito do que vai acontecer transgeracionalmente. Mas tem uma coisa até mais interessante que isso. Tem uma coisa chamada fator epigenético. O fator epigenético é como se, vamos dar um exemplo, você tivesse um decavô. Decavô. Existe esse nome, muita gente, decavô. Esse decavô, ele foi um artista incrível, de uma musicalidade incrível. E você, através de estudos musicais, de elevações, de conhecimento, você consegue incorporar uma fita desse DNA por repetição e elevação de transcrição para você. Você pode trazer até pedaços de fitas de DNA de ancestrais até mais longínquos, de coisas boas ou de coisas ruins. Isso é muito interessante. Isso é um estudo bem recente, mostrando que a gente pode trazer coisas boas ou ruins, não só dessas 3 ou 4 gerações, mas pequenas coisas de gerações mais longínquas. Isso é muito interessante. Isso nós chamamos de recurso. Recurso, né? Isso. Olha que legal. Existem recursos dentro da sua família que vão manter vivo e que você pode acionar a partir de certas condutas. Então, por isso que eu digo que a constelação, ela anda muito conectada com a epigenética. Nem eu tinha esse conhecimento de que era tão conectada. Sim. Por isso que você entende agora por que eu continuo com você no meu tratamento, Sim, né? Entendo, agora eu entendo. Então, os recursos a gente utiliza no nosso dia a dia e se você está vivo hoje, passando por toda essa questão dessa pandemia, de alguma maneira, você tem recursos. Você tem se recursos. se você está vivo agora, a sua família tem recursos o suficientes e você pode relembrar esses recursos com alguns exercícios, de alguma maneira. Olha que legal. Agora me diz quais são os recursos ou o que você traria de atitude, comportamento, para que a gente possa gravar, né, diante de todo esse medo, de toda essa política midiática, de todas essas notícias, como a gente pode gravar então histórias boas para o nosso DNA, para o nosso corpo? Perfeito. Primeira coisa, a epigenética ela não é só ligada a fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, isso todo mundo sabe. Ou se não soubesse, são todos comportamentos que a gente acha que são frutíferos para a vida. Para o bem-estar físico, mental, meditar, blá 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 blá. A epigenética é muito mais que isso. Quando você abraça calorosamente alguém que você ama, você faz uma transcrição epigenética diferente. Quando você tem uma atitude de conexão com o outro, que às vezes você não conhece há muito tempo, mas você está ali para ele, para ouvi-lo no momento de medo, como muitas pessoas estão passando, você faz uma transcrição epigenética diferente também.
Principalmente essas transcrições, essas novas transcrições, acontecem de coisas que você nunca fez. Porque o seu padrão de repetição era um. Quando você quebra esse paradigma, você começa a transcrever diferente. Isso dá uma sensação de prazer incrível para o cérebro. É um sistema de recompensa dos melhores. É muito parecido com o sistema de recompensa de presentear alguém. Às vezes é mais gostoso você dar um presente do que receber. Você fica ansioso, embrulhando para a pessoa descobrir. Isso está sendo feito agora, ou pode ser feito pela gente agora, nesse momento de perceber o outro, de perceber o que os outros são desprovidos de, não só materialmente, mentalmente, emocionalmente, uma ligação para uma pessoa que você sente que ela está mais frágil neste momento pandêmico. Isso também é uma transcrição, não é só para ela não, é para você. Então essas atitudes, essa mudança de padrão passa a ser uma transcrição epigenética totalmente benigna. Se eu fosse recomendar para as pessoas, seriam fazer coisas diferentes do que faziam antes, do que os padrões de repetição que ela vem que não são frutíferos para ela. E comecem a fazer coisas que são frutíferas. As pessoas que não costumam ler, hoje as pessoas não costumam mais ler. Elas querem só a coisa mastigada, etc. Tentem ler, tentem se habituar à leitura. Conversem com o outro, olho no olho. Tenta conversar com a tua parceira, o teu parceiro, olho no olho. Ouça os problemas. Pergunte como é que é a rotina dela. Se coloque um pouco no lugar do outro, da tua esposa, do teu esposo. Dê valor a esses pontos que ela vai te falar. Isso gera uma conexão, uma transcrição incrível. A sensação de bem-estar e de conexão com essa pessoa, com a tua família, com os teus vizinhos, com o teu bairro, com o teu estado, com o teu país, com o planeta e com o seu eu que a gente chama, ela começa assim. E as pessoas não têm tempo para fazer isso. O mundo está dando esse tempo pra gente. Vai de você aproveitar ou não. Sim, sim. Então, e esse estágio, que é esse compartilhar tão bonito, eu não estou do seu lado fazendo esse vídeo, Sim. né? Porque a gente está nesse momento de recolhimento. Eu nem gosto de... Estamos distantes aqui. Estamos distantes para manter a nossa saúde e tudo mais. Então a gente sabe que nesse período, provavelmente, a gente não vai ter manifestações tão afetuosas assim. Sim. Porém, a gente pode pensar, né, em redes de compartilhamento. Sim. Né? Você está na sua casa, como o seu filho. Eu dei esses dias o exemplo numa live da minha mãe que fala com as plantas. Você me contou dessa história? Fantástica. Que ali no ato, eu cheguei na casa da minha mãe na semana passada para ver se estava tudo bem antes de começar todo esse processo de isolamento, e a casa dela, o apartamento dela tá parecendo uma floresta. E ela falou assim, eu converso com as plantinhas e elas respondem para mim. Essas manifestações desses diálogos que a gente tem, que nós esquecemos, na verdade. Sim. Né? Mas dentro do nosso corpo, nós temos essa lembrança. Né? Dentro do nosso corpo a gente tem essa manifestação de criar relações que são biológicas, onde eu posso abraçar, onde eu posso olhar, onde eu posso respirar. Né? E a constelação, ela te ajuda muito a trabalhar esse corpo afetivo com todas essas memórias, essas ações. Sim. Isso também ajuda no processo de imunidade? Gil, isso ajuda. Eu quero até tocar, você relembrou bem a questão, hoje a gente não pode, aquele ponto que eu estava falando de abraçar as pessoas pela questão do Covid, mas vale muito aquela frase, sinta-se abraçada. Passar essa egrégora para a pessoa, sinta-se abraçado, eu estou contigo. Isso também faz transcrição epigenética. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de imunidade. A imunidade ela é regulada de várias formas. Nós vamos construindo a nossa imunidade desde a nossa relação com o útero, placenta, a imunidade materna, o primeiro leite, o colostro, o desenvolvimento disso. E essa imunidade, ela nada mais é do que as nossas experimentações com o mundo exterior. Talvez tenha alguma coisa na constelação que você possa falar melhor do que eu. E a nossa imunidade, ela é regulada principalmente depois da nossa adolescência e ela depende muito dessa nossa glândula suprarrenal. O estresse, ele é um potencial imunossupressor. O que é imunossupressor? Ele deprime nossos exércitos de defesa.
Não é raro na medicina, com o paciente sentado no consultório, a gente ouvir uma história de um trauma, só dá um medo, um grande trauma, e o início de uma doença XPTO depois. A gente ainda não consegue muitas vezes correlacionar isso em trabalhos, estatisticamente, mas quem faz consultório, assim como eu, ouve isso dia sim, dia não. Eu gosto muito de elencar uma questão da imunidade, entendendo uma questão cerebral que maior parte da nossa vida a gente não vive. Ela está aqui dentro, ela está no plano mental, a gente está pensando isso. Só que tudo que a gente pensa, de alguma forma, do nosso cérebro, por mais que a gente não viva aqui na matéria, a gente vive no nosso plano mental. Se você está vendo um filme de pânico, você está liberando, você está ali com o cara. Se você assistir de fora alguém vendo um filme que tem suspense, você vê as reações. Uma pessoa jogando um videogame com muita informação, você vê essas reações. Essas reações acontecem organicamente. Existem hormônios sendo liberados para aquilo acontecer, existem neurotransmissores sendo liberados para os movimentos da pessoa, ela se sente naquele filme. Dependendo do filme que você se coloca nesse momento, o seu sistema de defesa, ele vai se comportar de uma forma. E se você se colocar num momento de pânico, de medo, de luta ou fuga por muito tempo, por exemplo, nessa quarentena, você vai sobrecarregar demais seu sistema de defesa. Mas o que eu quero dizer é que se você botar um exército para correr atrás de um inimigo que não existe o tempo inteiro, a hora que esse inimigo real chegar, ele já está cansado. Então, o estresse, o medo, a sobrecarga de um sistema acha que você está combatendo um real inimigo, que seria o Covid, mas às vezes ele nem chegou até você. E se você se mantiver em medo, a hora que ele chegar, seu sistema de defesa está cansado. Seu exército já vai estar em quarentena para você mesmo. Então essa questão da imunidade, o que a gente está vivendo, você tem um equilíbrio mental agora e não entrar neste processo de medo contínuo, preocupação leve é uma coisa, ponderar certas coisas é um outro mundo. Mas se você se mantiver nesse mecanismo de estresse, você tem mais risco de ter uma deficiência imunológica nesse tempo. Nossa. Interessante, mas é mais ou menos assim que funciona. Nós chamamos isso dentro da constelação de estado de presença. Olha que legal. Sair um pouco da automação, perceber todos esses movimentos e começar a fazer alguns exercícios que te conectem com aquilo agora. A meditação é uma das formas, né? Mas o nosso corpo, como você acabou de falar, e isso é muito lindo. Legal. Esse corpo mimético, que isso tem a ver com outro trabalho que eu estou estudando, até da professora corpo mimético. Da Habiba, que é incrível. Que legal. É o corpo que cria e recria a sua realidade. Né? E esse corpo ele tem essa capacidade de criar inúmeras sensações, pensamentos, um mundo que às vezes eu absorvo desse filme. Sim. Mas ele também tem a capacidade de criar e recriar paraísos interiores. Paraísos interiores, perfeito. São as experiências positivas que eu tenho através desse corpo. E eu quando eu aprendo isso, eu tenho possibilidades de me transformar. Posso contar uma história muito interessante nisso, que eu até busquei na minha ancestralidade? Quando começou essa história do coronavírus e China, isso vai virar uma pandemia, eu não fui perguntar para nenhum médico que já viveu outras pandemias, eu fui perguntar para meu pai. Uau! Que tem 82, fez dia 23 agora 83 anos, e eu falei, como é que foi a gripe espanhola? Ele não viveu, ele nasceu em 1937, a gripe espanhola cometeu o mundo em 1917 para 1918, mas ele ouvia as histórias do meu outro ancestral, meu avô. Naquela época morreram 50 milhões de pessoas. Meu pai viveu uma parte de uma guerra mundial também, que é esse temor, essa reclusão, estourando bomba, né? E eu queria entender dele o que ele passou. E o que o fez passar por isso e estar aqui? Não a questão dele ser um escolhido, de dar certo, sorte, azar, Deus, vida, nada disso. Qual era a experimentação dele? Para saber o que eu trago nessa experimentação também. Acho que isso é um pouco de constelação, né? Você está sendo... Eu já falei para você é um cara sistêmico, você já tem um pensamento aí interno. Você precisa
só conhecer um pouco mais a ideia do Bert Hellinger. A sistematização disso, né? Você precisa viver isso com a Que gente, legal. porque você já é uma pessoa sistêmica. Isso que você fez é uma cura profunda. Ouvir as histórias dos nossos ancestrais, do meu pai e do meu avô. Isso é riquíssimo. E assim, dentre as pessoas que eu tenho conversado, eu tô numa serenidade, não pelo que está acontecendo, que eu não me comovo com as mortes, nada disso, mas uma serenidade que parece que eu abri uma caixa de ferramentas dos meus ancestrais, eu tenho ferramentas para usar. Ontem eu conversei muito bem com a minha esposa, falando até uma questão de cunho pessoal, e eu estava vendo nas decisões que eu tomei perante a N coisas da vida, nesse processo pandêmico, questão profissional, emocional, familiar, comportamento com todo. E aí eu falei, nossa, eu nunca tomei decisões tão acertadas na minha vida. Mas eu primeiro fui lá na minha fonte, nas experimentações passadas. Inconscientemente, não sou um constelador, tenho um carinho pela constelação enorme. Já constelei várias vezes coisas pessoais, mas como isso é importante, como o Covid está fazendo a gente olhar tanto para esses ancestrais, né? A nossa quarentena, ela é muito, muito ligada, e principalmente ligada à mortalidade que é alta nos idosos. Então, olha que relação interessante, né? Não sei se tem alguma relação sistêmica, agiu alguma coisa, mas é uma relação muito interessante, né? Sim, mas conta, o que seu pai... Que você? Eu tô aqui assim, eu cortei, mas tô querendo saber. O que ele trouxe? Ele contou um pouco da história, não há mal que dure para sempre. Tudo passa. Pelo que ele desperta, do que ele vivia na época de informação, de comunicação. Hoje a gente tem uma ferramenta incrível na mão e sabe tudo em milésimos de segundo, que pode ser pro bem ou pro mal também. Mas lá existia informação e só viam as pessoas morrendo, e ninguém dava informação correta. Fizeram isolamento social, mas ninguém sabia por que estava fazendo isolamento social. Então assim, o que ele contava, que o pai dele contou, é que ele esperava a hora de morrer mesmo. Esse era o fato. Levou 50 milhões de pessoas no mundo, ele não sabia se ele era o próximo. Parecia uma fila do filme Premonição, assim, o jeito que ele me contou. E um outro ponto que ele me contou foi a questão das pessoas saírem correndo para comprar tudo que vai acabar. E ele sempre foi um cara, meu pai, que sempre comprou muitas coisas não tão perecíveis assim. Compra bastante ervilha enlatada, atum, coisas que duram. Que é um comportamento que ele sabe que ele traz da guerra que ele passou, dele ficar na fila do pão, o medo da escassez. E a gente começou a conversar, e ele me trouxe uma coisa muito bacana, ele falou, não vai acabar. Nós estamos numa quarentena que tem começo, meio e fim, a gente já sabe que o vírus tem um comportamento X que a gente não sabia antes. Então a gente se precavia tomando tudo. Agora, o que é muito interessante, ele trouxe para mim, que algumas pessoas saíram comprando um monte de coisa. Um monte de coisa. Inclusive, o que faz faltar para outras pessoas que ainda não receberam o salário. Isso é muito doido, né? E olha como transgeracionalmente as pessoas que já compraram muita coisa estão se tocando e percebendo que vai faltar para o outro, estão compartilhando. Olha que reaprendizagem que aconteceu de uma geração para outra, né? Isso é assim, mais ou menos a história que ele contou, que eu vivi, que eu estou conectando com o que a gente está vivendo agora, né, no Covid, nessa nova história do vírus, graças a Deus, muito menos agressivo do que a gripe espanhola, mas que tem que ter os cuidados que nós estamos tendo, principalmente com nossos idosos. Isso é fato, isso é fato. Sim, eu acho que espiritualmente falando, percebendo essa movimentação mundial, que Sim. esse é um ponto muito importante, que nós estamos aprendendo a lidar como... A gente sempre falou, somos todos juntos, somos todos um, eu olho para o próximo, eu me conecto, mas nós estamos direcionados juntos a um mesmo propósito. E isso é algo que nos aproxima e que vai fazer com que a gente tenha outras formas de comportamento. Que coisa no doida, meu ver. Né? Não, e no meu ver também. É o que a gente estava até conversando e conversou outras vezes. Imagina todo mundo ligado no mesmo propósito para poluir menos o planeta, para cuidar menos do outro, para cuidar mais do outro,
para que a gente tenha essa troca o tempo todo que tá tendo agora, de perguntar como é que você tá tudo bem na sua casa, tá precisando de alguma coisa? É o que eu mais ouço no meu celular. Tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Engraçado, né? Porque no dia a dia a gente só cobra as pessoas. Você fez isso, fez aquilo, entregou aquilo, tá pronto, não tá pronto? Olha que coisa bacana. Imagina para outros movimentos que o planeta precisa, que nós precisamos, até para a cura de outras enfermidades mais crônicas, a gente começar a olhar coletivamente a força que a gente tem coletivamente, é uma coisa incrível. É uma oportunidade para a gente vivenciar isso agora, assim, é a minha percepção. Sim, Fê, a gente tá terminando. Já! Já estamos terminando, eu adoro falar com vocês. Ai, nossas conversas são sempre profundas. Antes de começar esse vídeo, a gente falou assim, vamos bater um papo para ver o que a gente vai conversar. E a gente passou... Quanto tempo? Quase 1h30, 2 aqui. Falando de 1000 coisas, né? Inúmeros assuntos. E aí a gente concretizou uma entrevista e tá saindo outra muito melhor. Gratidão. Gratidão pelo convite. Meu coração tá cheio de alegria. E eu me coloco à disposição de quem estiver vendo o vídeo para tirar dúvidas sobre essas questões que a gente conversou aqui. E eu digo, deixo uma mensagem, não tenham medo, tudo vai passar. Transcrevam amor. Só vai trazer benefício para a vida de vocês. Sim, existe algo que você perceba ou que você acha que os seus pacientes, o que você está dando de dica para eles de tão fundamental para que eles façam em casa? De dicas? Primeiro, eu falei que quarentena não são férias. Muito bem. O primeiro clique. Quarentena não é férias para ninguém. É um momento, é um momento aonde você pode fazer tudo isso que a gente conversou agora. Mas para a gente começar a se reorganizar, a gente tem que começar se organizando. Então, pega o primeiro dia de quarentena e vê o que você quer do seu Netflix, se entope do que você quer ver de besteira. Mas no dia seguinte, pega seu diário, seu planner, o que você queira, e começa a se replanejar e se reinventar. Eu não faço exercício físico. Talvez seja a hora de começar. Eu sempre quis dançar. É hora de fazer uma aula online, ninguém tá te vendo. Eu sempre quis aprender uma língua. Comece. Dê start nas coisas que estão paradas. Desengavete as coisas que estão engavetadas na sua vida. Mas se reorganize para fazer isso. Eu não consigo tomar água. A gente conversa com os pacientes da meta de hidratação diária. Então como é que você vai fazer isso? Porque a hora que a gente apertar o play dessa vida maluca, tomara que não volte como era essa vida maluca, tomara que o mundo mude muito depois do Covid, você consiga tomar a sua água e cuidar do seu corpo. Olhar para si. Isso eu falo para os meus pacientes que se você não tem 15 minutos a meia hora para você no seu dia, você não tem uma vida, você não tem você. Sua vida não é sua, dos outros, você está emprestando a sua vida para os outros. Então começa a olhar para si, começa a se organizar em cima dos seus propósitos de vida que você encontrar nesse tempo de reflexão, você se organize e depois disso vai recomeçar o seu trabalho. Vai recomeçar o seu play nesse mundo que a gente vive. Mas eu peço para eles mudarem estes hábitos, se perceberem. Tem tempo para isso. As pessoas reclamam de tempo, tem tempo para isso agora. Então se refaçam, se reconheçam, se reconstruam com os hábitos que a gente fala. Hidratação, sono, organização de tempo. Organizar 8 horas para você, 8 horas de sono e 8 horas para o seu trabalho. Se você não conseguir se organizar assim, você também não tem uma vida, sua vida é do outro. Não existe um equilíbrio. Reorganizar sua alimentação, perceber o que você está comendo, reorganizar a forma como você nutre o seu corpo, poder se alimentar corretamente, perceber que você está mastigando, estar presente durante a sua alimentação, se nutrir e não engolir a comida. Esse, dentre outros hábitos, né? A higiene do sono, não levar o celular para a cama. Se você tiver televisão no quarto, tentar não assistir televisão antes de dormir. Eu acho que a gente vai precisar fazer um outro vídeo de dicas. A gente faz outro vídeo de dicas. Só pra gente conseguir falar um pouco mais de bem-estar. Porque tem muitos assuntos que foi levantado aqui, mas eu acho que o que ficou é organização. Organização. E eu pego muito nesse ponto também. Organização.
Você está na sua casa, mas você tem a oportunidade de se organizar, de manter uma vida saudável, relações boas no seu dia a dia aí de quarentena. Perfeito. Muito obrigado. Gratíssimo. Nossa, gratidão eterna. E até o nosso próximo encontro. Até o nosso breve próximo encontro.